Pai do Senhor, meus queridos, eu sou o irmão Wagner. Esse vídeo vai estar no meu canal, no YouTube. Eu quero compartilhar aqui com vocês a respeito da política do nosso país, aqui do estado de São Paulo, né? Falando do estado de São Paulo, onde eu resido. Em primeiro lugar, eu quero falar do que a política me mostrou, me revelou nesses últimos dias. Eu aprendi através da política. A primeira coisa é que não tem candidato que você confie para votar. Eu assisti uma vez um debate, há uns dias atrás, eu estava jantando e estava com a televisão ligada e estava passando um debate eleitoral. E todos os políticos que estavam ali, naquele debate, ninguém deu nenhuma palavra com uma firmeza, sabe? Ninguém conseguiu dar uma proposta de governo. Ninguém conseguiu falar aquilo que pretende fazer se for eleito. Eles ficaram simplesmente apontando o erro um do outro, se degladiando, criticando um ao outro. Todo aquele que tinha oportunidade de falar alguma coisa, de propor alguma coisa para o estado de São Paulo, ele simplesmente apontava para um dos que estavam lá, citava-se o nome e algum erro que essa pessoa chegou a cometer. A primeira coisa que eu aprendi com a política desse ano é que não tem ninguém que você pode confiar para votar. Por enquanto eu não tenho candidato, porque os candidatos eles estão mais preocupados de apontar o erro um do outro do que dar uma proposta de governo, do que vai fazer, daquilo que pode melhorar, da saúde, do transporte público, da educação, enfim. Primeira coisa que eu aprendi com a pandemia, ou melhor, primeira coisa que eu aprendi com as eleições de 2020, não tem quem votar, não tem proposta política, não tem ninguém que está com a cabeça empenhada em fazer alguma coisa para a melhoria do povo, simplesmente apontar o erro do outro. A segunda coisa é que eu aprendi com a política do ano de 2020, é que eu não sei mais o que é igreja, templo religioso, porque a igreja de Jesus ela existe e ela é triunfante e ela vai para o céu. A igreja de Jesus ela está na terra, mas a igreja instituição eu não sei mais qual que é, porque eu não sei mais o que é congresso, o que é senado e o que é igreja, porque está tudo misturado. As pessoas não querem mais ser pastor, ninguém quer ser obreiro, ninguém quer ser missionário, ninguém fala de missão, ninguém fala de pobre, de alimento, de atender alguém, de levar a palavra, de pregar o evangelho, de padecer por amor a Jesus. A única coisa que se fala agora é de política. E aí eu não sei, quando eu estou na igreja, eu não sei mais se eu estou em um templo religioso para louvar a Deus, para buscar a presença de Deus, para me arrepender dos meus pecados, ou para ouvir que eu devo colocar alguém na cadeira, em algum lugar, como candidato, como deputado, enfim, como governador. Eu não sei mais o que fazer. A segunda coisa que eu aprendi com essa eleição de 2020 é que não sabe-se mais o que é templo religioso, o que é igreja congregacional e o que é senado, o que é Câmara dos Deputados. Porque todo mundo está de terno, todo mundo está bem alinhado, todo mundo está com uma oratória boa, querendo uma vaga, uma cadeira. Pessoas estão vendendo o ministério, infelizmente, vendendo o ministério que Deus deu, que não é terreno, é eterno. Ele não passa quando a vida acaba aqui na terra, ele perdura para a eternidade. As pessoas estão trocando a eternidade por causa do vil metal. O que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás foi que, há 2000 anos atrás aproximadamente, Jesus disse que o Deus desse século é Mamão, as riquezas, e que não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas. Porque todo mundo fica com aquela conversinha mole de que está querendo colocar lá no Senado, lá na Câmara dos Deputados, alguém para defender o povo de Deus. Mas quem defende o povo de Deus, senão o próprio Deus? E se a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Quem é que pode impedir se Deus operar em favor da sua igreja?
A Bíblia diz que Deus, Ele é soberano. E uma vez que você serve a esse Deus com fidelidade, o inimigo não toca. E se tocar, foi o próprio Deus que permitiu. Então essa conversa de que tem que colocar alguém lá na cadeira, no Senado, para nos defender, é mentira. Isso daí é para que tenha um cargo político, para que se aposente rapidinho, em 8 anos, e tenha uma aposentadoria gordinha, e daqui a pouco, quando ele sair, vai colocar outro da mesma família ou da mesma panela. É tudo isso, que a gente sabe que é isso, mas finge que não vê, compactua com o erro, que deixando-se enganar, porque Deus não pode ser enganado por ninguém. Então, meus queridos irmãos, a segunda coisa que eu aprendi é que eu não sei mais o que é templo religioso, eu não sei mais o que é igreja e não sei mais o que é Senado, porque está todo mundo lá misturado. Essas pessoas que ficam pedindo o seu voto, que são religiosos disfarçados, entenda bem, disfarçados, eles estudam em escola particular. O filho dessas pessoas, os seus filhos, estudam em escolas particulares, estudam em outros países. E você acha que ele vai cuidar da educação aqui? Tá todo mundo falando, não, tem que colocar lá, porque você não sabe, tem a ideologia de gênero, e você vai ver, se não tiver um crente lá para lutar, quem luta pelo povo é o próprio Deus. Para com esse negócio de falar isso daí, porque se você estivesse preocupado de que as escolas vão ensinar para os nossos filhos que eles podem ser homem ou podem ser mulher, que eles podem, eles já podem decidir o seu sexo, o que ele quer ser, se ele quer ser homossexual, se ela quer ser lésbica ou não. Se vocês de fato estivessem preocupados com isso, você que é pastor, presidente de igrejas gigantescas e milionárias aqui no Brasil, você teria construído um colégio para a sua igreja. Você teria um colégio na igreja, que você é o supremo tribunal daquela igreja, que você é o supremo pastor, a autoridade máxima. E condições financeiras não falta para construir um colégio. Mas, infelizmente, se a nossa preocupação fosse com o que os nossos filhos vão aprender na escola pública, nós teríamos construído colégios para os nossos filhos. Já parou para pensar nisso? Todo mundo gosta de falar da igreja adventista, mas a igreja adventista tem o seu colégio, ela ensina lá. E lá eles não vão estar preocupados com essa ideologia de gênero, porque eles vão ensinar a palavra de Deus, vão ensinar o que é Jesus, o que é salvação, vão ensinar história, português, matemática, dentro de um ambiente cristão. Mas nós estamos agora dizendo, precisamos colocar alguém lá na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque eles vão defender os ideais cristãos lá dentro. Mas se você quisesse defender, você construiu um hospital, você tinha construído um colégio, você teria construído uma faculdade gratuita para os membros da sua igreja, que é milionária e que rende milhões. Mas essa não é a intenção. Se a intenção fosse essa, esse colégio já existiria. E agora fica com essa conversinha mole. Nós vamos orar, tá bom? Pedindo voto na igreja, no lugar sagrado, no púlpito, onde se deve anunciar Jesus como Senhor e Salvador. Essas pessoas estão subindo nos púlpitos da nossa igreja, pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que falam palavrão, pessoas que não têm compromisso com a verdade e ficam falando bem mansinho no nosso ouvido. Eu não vim aqui falar de política, eu vim aqui falar que a gente deve orar por fulano de tal, porque, vocês sabem, né, é melhor ter um crente lá do que um ímpio. Irmão, quem governa o mundo, a Bíblia diz que de Deus é a terra e a sua plenitude, tudo está nas mãos de Deus. Se o povo errar, ele padece, mas quem dá o livramento é Deus. Não é um homem achando que vai mudar a história, não. Porque uma vez que Deus decretou, uma vez que Deus falou, ninguém pode revogar o que Deus falou. E infelizmente, nós ficamos com essa conversinha mole, colocando pessoas nos púlpitos da igreja, falando que é para colocar um crente lá no Senado, lá na cadeira dos deputados. Mas se tivesse preocupado justamente com isso, teria construído colégio para nossos filhos estudar, teria colocado o povo de joelho para orar, porque quando Deus muda o cativeiro, não é porque tinha alguém no Senado, mas é porque o povo estava de joelho, com o rosto no chão, se arrependendo dos seus pecados,
pedindo perdão e misericórdia. E aí Deus ouviu do céu, perdoou o pecado e sara a nossa terra. Foi isso que ele disse: se eu enviar uma peste sobre a terra, se eu fizer com que o mundo entre em caos, em colapso, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, aí sim eu posso ouvir do céu. Você pode colocar 50 candidatos, 100, o Senado inteiro pode ser evangélico. Se não se arrepender dos pecados, se não se humilhar, se não pedir perdão para Deus, nada vai mudar. Daniel estava lá na Babilônia, e essa é a conversa que os políticos gostam de usar, os políticos cristãos. Vocês têm que parar esse negócio de não falar de política, mas Daniel era político. Me mostra na Bíblia que Daniel, com seu poder político, impediu o rei de condenar os seus amigos. Mostra para mim. Mostra para mim na Bíblia que Daniel, sendo um político influente, considerado na Babilônia, ele teve poder de vetar um decreto do rei, de mandar ele mesmo para a cova dos leões. Vamos parar com isso, irmãos. Jesus poderia ser um dos maiores políticos do mundo, João Batista poderia ser um dos maiores políticos do mundo, mas eles optaram em ouvir a voz de Deus, obedecer e levar o povo ao arrependimento. O povo, cansado de mentira, lá em Jerusalém, na terra da adoração, desceu para a beira da lagoa para ouvir um profeta, um homem de Deus, dizer: se arrepende, porque é chegado o reino de Deus. A segunda coisa que a política de 2020 me ensinou é que não dá para saber mais quem é crente e quem é político, porque estão tudo misturado. Pessoas que estão com roupa de crente, que falam igual crente, mas são políticos disfarçados.